Como apostar em algo diferente daquele pedido reiterado por algo que não vai fazer nenhuma diferença na vida da pessoa, né? Só um pouco aplacar a angústia, né, de uma falta que ela própria não sabe. Interessante essa questão. Eu falo isso muito com meus alunos lá na Faculdade de Medicina, né, nas ciências médicas. Falo muito isso com os residentes também, que eu supervisiono lá no Raul Soares. Que assim, as pessoas precisam entender que o antidepressivo, o medicamento que ela vai utilizar no tratamento é só parte do tratamento, né? É só um dos instrumentos que a gente tem para lidar com aquele sintoma, com aquele sofrimento que ela vem apresentando. Em determinados e ele tem casos, que ser... o antidepressivo é indispensável. Exato. Em alguns casos, há necessidade, sim, né? Isso depende de uma avaliação bem criteriosa, bem feita, né? Médico. E o que a gente Mas sempre nunca um passa... uso isolado, é isso, gente? Nunca um uso isolado? Na verdade, dizendo, né? exatamente. Parte, né? É uma parte do tratamento só. Não adianta eu usar só do recurso medicamentoso para tentar tratar uma síndrome depressiva. O sujeito não é só o corpo. Exato. Ele é Eu uma preciso, sim, complexidade. de atuar nessa questão aí neuroquímica, que a gente já tem alguma coisa estabelecida, mas preciso também entender o contexto no qual ele está inserido, as estratégias que ele vai ter que utilizar para sair dessa situação no ambiente em qual ele vive, né? Então, isso tudo é questão muito importante mesmo na formação. Eu tenho defendido muito isso lá com os alunos. É uma forma interessante de amarrar esses dois pontos de vista que a gente está tratando aqui o tempo todo. Exato. O sujeito não é só um corpo e ele também não é só o psicológico, ele não é só uma alma, um abstrato pensante. Não, ele é a implicação disso, ou seja, ele tem um corpo e ele também tem uma psique. Quer dizer, se você também só trata de um dos lados, você esquece o outro lado que pode estar guardando o mistério, a causa. Ou seja, quem trabalha com um paciente psiquiátrico tem que pensar sempre isso, não é? Que ele está lidando com um certo mistério. Tem algumas coisas que estão estabelecidas no nível biológico, mas o mistério não está aí. Porque a gente falou, lá no começo a gente falou do tanto de mecanismo neurológico, né? De mecanismos dos quais a gente não tem controle, que são difíceis de vencer, né? E agora no final nós estamos dizendo de muitas coisas que são psicológicas e que o remédio não resolve. Quer dizer, então não adianta a gente nem ser vítima do esquema neuronal, olha, a substância faz isso, a gente vicia, não tem como, e nem por outro lado achar que tudo se resolve só do ponto de vista social, familiar. A gente não deve ser reducionista, né? Jamais reduzir as questões a uma coisa só. Agora, o que eu vejo de avanço e de interessante, né, que a gente tem tido na psiquiatria ultimamente, é o avanço mesmo do entendimento maior da neurobiologia, dos transtornos, né, das questões ligadas a neurociências, né, quer dizer, um processo que é interessante, que é muito importante, né, para o entendimento dos transtornos mentais, mas que não pode deixar de lado essas questões, né, também que não são contempladas, vamos dizer assim, pela biologia. Né? A palavra-chave aqui do nosso curso, lá no começo a gente falou, né, prevenção e intersetorialidade, né? São vários setores trabalhando juntos e para trabalhar antes que o problema se agrave, né? Certo. Agradeço muito, doutor Alexandre, doutora Paula, pelas explicações. Muito obrigada por vocês terem vindo. Bom, e o nosso curso não termina com o fim dessa aula aqui na TV, não. Na verdade, essa aula é só o começo. Agora é hora de você ir até o computador e acessar um ambiente virtual de aprendizagem. É lá que você encontra o conteúdo completo sobre tudo que nós discutimos aqui. E a sua certificação depende de você fazer as atividades na internet. Dê uma olhada em como é fácil. Acesse www.portalminasaude.com.br. Vá ao campo chamado Acesso ao AVA, Ambiente Virtual de Aprendizagem. Na caixa de seleção, escolha Curso de Extensão Prevenção em Pauta e clique no botão Entrar. Para navegar na página, você deverá digitar o nome de usuário, que é o seu número de CPF, e a senha, que é a palavra saúde, com letra minúscula e sem acento. Pronto! Aí estão disponíveis aulas interativas, textos complementares, atividades, vídeos e um fórum para você compartilhar suas dúvidas e considerações com um tutor e com sua comunidade de aprendizagem. A cada semana há novos conteúdos no AVA.
Participe, interaja e crie sua própria forma de estudar. Neste curso, você vai se atualizar, interagir e trocar experiências com diversos profissionais. Bom, a gente já tinha até agradecido aos nossos especialistas, mas nós recebemos mais perguntas. As perguntas que nós não conseguimos responder aqui vão ser respondidas por e-mail, mas vamos responder a pergunta aqui da Alessandra D'Amato Horta, que é do município de Sete Lagoas, e ela pergunta o seguinte: o senhor falou, doutor Alexandre, sobre 6 critérios para identificar a dependência. Para considerar a pessoa um dependente químico, ela tem que apresentar todos os 6 critérios? Não, na verdade o que é preconizado pela CID-10, né, que é o manual que a gente tem para o diagnóstico, são 3 desses critérios, pelo menos no período de 12 meses, repetidas vezes. Tá? Então, tendo 3 pelo menos desses 6 critérios, a gente já pode considerar a pessoa dependente pelos critérios da OMS. Mas o que eu trabalho é o seguinte: eu acho que todos eles vêm junto, um vem associado ao outro, então é muito difícil a gente ficar quantificando quantos critérios tem. Realmente vem essa síndrome, ela se apresenta por completo, é o que a gente mais vê na prática, com todas aquelas características que eu descrevi. Agora, doutora Paula, na abordagem terapêutica da dependência ou do uso, isso faz muita diferença, saber esse diagnóstico? Evidente, não é evidente, porque você precisa saber o quanto que o sujeito está fixado nesse objeto. Né? Quanto mais fixado, mais dependente, mais difícil o tratamento. Né? Então, eu acho que é importante sim. E eu acho que também é importante essa conversa da psicologia com a medicina, não é? Porque nem sempre isso acontece. Às vezes a pessoa faz uma abordagem faz só da psicologia. Não, às vezes ela precisa sim de uma medicação até para dar conta, e muitas vezes com a droga isso é necessário, e aí também a pessoa vai fazer um tratamento só com o médico que, poxa, está às vezes restrito a um tratamento que precisa do outro colega. Então eu acho que isso é interdisciplinar, porque a ciência é interdisciplinar, o ser humano não é reduzido, não é uma parte, como ele diz, e também intersetorial, por causa das políticas, não é? Então eu acho que tudo é inter, nós estamos no campo dos inter. Tá certo, doutora Paula, muito obrigada mais uma vez, muito obrigada, doutor Alexandre, também. Você não esqueça de acessar o nosso site www.portalminasaude.com.br e se organize seu horário, reserve um tempo de estudo para ir lá, acompanhar nossa aula aqui e tirar o melhor proveito dessa experiência de educação à distância. E a gente se vê de novo na próxima quinta-feira, às 15h. Até lá!